Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 22 de julho e eu gostaria de subir mais esse vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? Novamente eu pretendo fazer um vídeo aqui falando sobre aquela questão que eu venho levantado nos últimos dois vídeos, né? Tenho reparado que, mais do que nunca, homens não compreendem que existe uma diferença muito clara, muito óbvia e muito prática nas mulheres com relação a eles mesmos, e mulheres não compreendem que existe uma diferença muito nítida, muito clara, muito óbvia nos homens com relação a elas mesmas, né? E essa incompreensão de ambos os lados tem gerado o que eu chamo de relações disfuncionais, né? O número de divórcios, praticamente desde 2010 para agora, estamos no ano de 2024, ou seja, dentro desses últimos 14 anos, o número de divórcios no mundo todo explodiu aí para casa dos 400% mais, né? Em muitos países e tal. E as pessoas não, acho que pararam para prestar atenção que tanto os relacionamentos no geral, quanto os casamentos e até a economia está colapsando por causa dessas ideologias que estão surgindo, né? E por causa dessa, como é que eu posso dizer, burrice cultural, que é essa incompreensão de ambos os lados, né? Nós, geração X, geração Y, né, nascidos entre 80, entre 90, não fomos ensinados sobre essas diferenças, né? Os homens não foram treinados para serem masculinos, ou seja, estarem na polaridade natural deles, que eles nasceram para ter. E mulheres não foram treinadas para serem femininas, né? Estarem na polaridade natural que elas nasceram para ter. Pelo contrário, né? Conforme a sociedade foi avançando em termos tecnológicos, não em termos morais ou espirituais ou sociais, né? A sociedade foi avançando apenas em termos científicos e tecnológicos, e isso entrou em disparidade com a capacidade do ser humano de se adaptar às mudanças. Então, o ser humano ainda permanece sendo um macaco, né? Um animal selvagem, enquanto que, socialmente falando, se exige mais tato, mais controle com o que nós temos na mão. Eu costumo dizer que do período de 2012 para frente, as redes sociais mudaram o balanço natural dos relacionamentos, né? De 2012 para frente, esse balanço sensível entre homens e mulheres ele foi alterado por conta do uso das redes sociais, né? Orkut inicialmente, Facebook, Instagram, Tinder, Badoo, WhatsApp, Line, etc, etc. E aí, antes de mais nada, como em todos os vídeos eu costumo fazer, eu gostaria de levantar sempre essas duas questões, né? Vamos lá. Me perdoem pela minha fala, tá, gente? Estou bem cansado, trabalhei 12 horas. Estou indo para academia hoje, agora que precisamente é 9 da noite, 9h30 da noite. E em todos os vídeos eu costumo trazer essa questão antes de iniciar o tema, né? Se você pretende deixar algum comentário, levantar alguma dúvida, ou alguma contribuição aqui na aba de comentários do YouTube, aqui embaixo, eu sempre peço que você assista esse vídeo que eu vou deixar nos comentários fixados, bem no início, ali em cima. Ele fala um pouco sobre relativismos, tá? Então se você pretende postar algum comentário, pretende postar alguma... Nossa, sujei o boné. Pretende postar alguma colocação na aba de comentários, eu peço que você assista esse vídeo curtinho aí de 5 minutos, que fala sobre relativismos, tá? No meu canal, eu tento abordar questões mais generalistas, tá? Que possam abranger um maior grupo de pessoas possível. Então eu não falo de minorias, eu não falo de exceções, né? Quando eu falo assim, os homens medem os homens têm de altura aproximadamente 1,70 m. Vou dar um exemplo muito idiota aqui, tá?
1,70m, 1,75m, tá? Eu sei que existem os caras de 2,10 m, tá? Mas é exceção, entendeu? Então, as mulheres gostam dos homens que têm mais dinheiro, vamos dizer assim, exemplo. Tem mulher que gosta de homem pobre? Deve ter, mas é exceção. Então, eu não trago as exceções. Eu não trago as exceções no meu canal, tá, gente? Então, antes de deixar algum comentário, eu peço que você assista esse vídeo sobre relativismos e se tiver alguma objeção, alguma contribuição com relação ao tema do vídeo, peço que você não utilize de exceções e relativismos, né? E outra questão que eu sempre costumo deixar nos vídeos é que se você tem dificuldade de assistir, acompanhar o tema até o final, porque os vídeos passam aí de 15 minutos, né? Chegam a 20 minutos, tem uma ferramenta no YouTube aqui em cima, no canto superior direito, que se você clicar em 3 pontinhos, você pode clicar no acelerador de vídeo, multiplicando a velocidade do vídeo em 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade, encurtando aí o tamanho do vídeo e acelerando a voz do interlocutor. E sem mais delongas, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito do tema que eu tô pensando aqui, né? Eu percebo que tem uma diferença muito clara entre homens e mulheres e que as pessoas não veem a obviedade. Muitas vezes é muito óbvio e não se percebe isso, né? Eu tava folhando lá um vídeo do TikTok que eu acho que caiu em um dos canais que eu sigo do YouTube. E tinha uma moça que foi traída pelo namorado. E ela tava perguntando, né? Por quê? Porque ele me traiu, né? E era uma moça visivelmente bonita, assim. Eu sei, vai vir a turma do relativismo aqui dizendo que beleza tá nos olhos de quem vê, que cada pessoa tem um padrão de beleza. Mas assim, vamos entrar num consenso aqui que pode ser que tem gente que gosta de loira, tem gente que gosta de morena, mas no geral as pessoas sabem o que é bonito, sabem o que é feio, né? E há um consenso global nesse sentido. Então assim, a moça era bonita, tá? E ela pensando assim, por que o cara fez isso, o que falhou, o que faltou pra mim, o que faltava, né, o que eu fiz de errado. Muito provavelmente, eu penso que há uma grande probabilidade que ela não tenha feito nada de errado, tá, gente? E visivelmente eu acho difícil que o cara tenha traído ela por uma mulher mais bonita, ou que esse seja exatamente o motivo pelo qual ele traiu ela, tá? O que ocorre é que muitas vezes a mulher ela não entende que o homem, quando ele está na natureza mais animal dele possível, né? Ou seja, a maioria dos homens, tá? Em torno de, seguindo aqui o princípio de Pareto, regra 80-20, 80% das pessoas, elas estão agindo de forma mais inconsciente, ou seja, elas estão mais voltadas à natureza animal delas do que à natureza consciente, né? A natureza divina, que seria a razão, a lógica, né? E conceitos sociais de convivência, né? Elas vão seguir instintos, medos, traumas, desejos, né? Elas não vão seguir princípios morais, éticos e caráter judaico-cristão, sei lá. Então esses caras, 80% da humanidade no geral, homens e mulheres, tá? Vão operar por meio do inconsciente, de desejos e medos e da natureza animal instintiva, tá? Biológica. Eu costumo dizer no meu canal, em todos os vídeos, que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, tá? Ele é biológico, ele é psicológico e social, né? A parte biológica é o que nos aproxima dos animais. Eu digo que das nossas tomadas de decisão, 60% de tudo que a gente decide fazer e gastar energia, gastar tempo, utilizando-se da natureza animal, por incrível que possa parecer, tá? Nós parecemos ser estar muito distante dos animais, mas não estamos, tá? E 60%, 70% das nossas decisões, da nossa tomada de ação, energia gasta, vai ser com base na natureza animal. 30%, 20% com base na nossa natureza psicológica, né? O que nos distancia um pouco mais dos animais, né? Nossa razão, nosso pensar, nosso abstrair. E coisa de 10, 20% os conceitos sociais que não são aplicados, e isso varia de sociedade para sociedade, né? O que é feio em uma sociedade às vezes pode não ser feio em outra sociedade, o que é bonito em uma sociedade pode não ser bonito em outra sociedade. Isso pode sim mudar o nosso comportamento, né, de acordo com o meio em que vivemos, né? E o que acontece é que
Infelizmente, né, biologicamente falando, o homem ele é poligâmico, tá? A função biológica do homem em termos gerais, quando se fala em os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, na parte do se reproduzir, o homem é um propagador genético. Ele vai, biologicamente falando, a natureza ela não é moral, tá, gente? Biologicamente falando, o homem ele vai buscar a melhor forma de propagação genética possível, ou seja, a poligamia seria o princípio básico masculino, né? Enquanto que a hipergamia seria o princípio básico feminino, né? E eu imagino que esse rapaz que estava no relacionamento com essa moça, ele já estava com uma moça realmente visivelmente bonita e muito provavelmente ela não estava fazendo algo errado, não merecia o que aconteceu com ela, mas eu acredito que ele, na natureza animal dele, seguiu pelos instintos de poligamia. Eu sempre vejo muito essa pergunta, né, do porquê ele me traiu, porque ele me traiu. Bom, ele provavelmente não traiu a moça porque ela fez alguma coisa errada ou porque ela era feia e ele traiu por uma mais bonita. Muitas vezes o homem não trai a mulher por uma mais bonita, tá? Como eu costumo dizer sempre nos meus vídeos, com base nesse princípio biológico que seria a fertilização do maior número possível de mulheres. Eu não estou dizendo se isso é certo, se isso é errado, estou falando como as coisas são, biologicamente falando. Essa é a prerrogativa masculina, a programação. Então, o homem é hipogâmico, tá? Então o homem não fertiliza, vamos dizer dessa forma, mais biologicamente falando, porque a mulher é mais bonita, né? Ele fertiliza o que der, o que aparecer na frente dele, independente de qual for a mais bonita. Para ele não interessa isso, né? Eu tô falando do homem em sua natureza animal, né? E não divina, tá? Que é a maioria. Enquanto que também muitas vezes a mulher, né? Eu vejo muita reclamação do homem com relação a isso, tá? Os homens a mulher tá lá e ele banca a casa e ele cuida da mulher e ele faz de tudo pra mulher, ele é um homem bonzinho, é um fofinho, é um ursinho de pelúcia pra mulher. E aí a mulher é pega de repente conversando com outros homens em rede social, conversando com outros homens na academia, né? Muita coisa acontece dessa forma, assim. Então muitas vezes o cara é muito legal, banca a mulher, paga a faculdade pra ela, e aí ele descobre que ela tá saindo com o chefe de um trabalho, descobre que ela pegou o personal trainer, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí ele fica, por quê, né? E eu explico que isso ocorre, muitas vezes, por causa do princípio biológico feminino, tá? Que é o da hipergamia. A mulher, ela tá com o cara, nota 6, mas ela mantém sempre o radar dela ligado para, porventura, se de repente aparecer, né? Nota 7. Se ela estiver com nota 7, ela vai buscar o nota 8. Se ela estiver com nota 8, ela vai buscar o nota 9, tá? Então, esse é o princípio biológico. Não estou dizendo se isso é certo ou se é errado. Eu estou dizendo como as coisas são, como o jogo funciona. Felizmente ou infelizmente, a natureza programou homens e mulheres para ser dessa forma em sua natureza animal, né? Não divina. A mulher é hipergâmica, então ela sempre vai estar com o radar ligado para, porventura, caso apareça um homem mais destacado, né? E a mulher não é projetada para amar o homem, tá? A natureza projetou homens para proteger as mulheres lá do urso, do leão na savana africana, mas não projetou as mulheres para entregar ou dar a vida pelos homens, tá? As mulheres foram projetadas para proteger, né? E dar a vida pelos filhos. Então, a mulher não vai ter misericórdia ou piedade do homem. O homem gastou toda a fortuna que ele tinha para pagar minha faculdade. Ela termina o curso da faculdade, ela vai pegar o diploma. E existe a possibilidade de, assim que ela pegar o diploma, ela vai aumentar a nota social dela, ela vai se tornar uma pessoa mais importante, mais digna de um homem melhor e vai, sei lá, pegar um professor de universidade. Então, em termos mais gerais, a mulher não tem muita misericórdia do homem. E aí os caras ficam, eu paguei a faculdade para ela, depois ela pediu
pediu para dar um tempo e começou a namorar um cara do trabalho dela que era formado, enquanto que eu não sou formado. E essa história é bem comum de acontecer, né? Isso ocorre muito por causa da hipergamia, tá? E aí o cara fica lá, por quê, né? Então eu percebo que existe uma incapacidade de homens e mulheres de compreender essa diferença entre o homem não entende que existe uma diferença no comportamento da mulher para com relação ao que ele esperaria de um homem. E a mulher não compreende que existe uma diferença no homem para o que ela esperaria de uma mulher, né? Quando a mulher está num relacionamento com um homem que agrada a ela e que está no mais alto possível dos padrões que ela espera, ela não tem muito para que ficar procurando qualquer coisa que apareça pelo caminho, né? O homem já não é assim, tá? Muitas vezes o homem está com uma mulher hiper destacada, muito bonita, acima da média, muito inteligente acima da média, muito companheira acima da média, mas ele faz essa moça de primeira dama, né? E ele continua tentando fazer harém, eu chamo assim. Ele continua tentando pegar qualquer coisa que apareça pela frente dele ali, mantendo a principal, a original, a primeira moça, e buscando com a outra mão o que é que apareça pela frente, tá? Então, nesse sentido eu entendo o porquê, o motivo pelo qual isso não faz sentido para as mulheres, porque realmente não faz sentido. Como qualquer coisa na natureza animal não faz sentido para qualquer pessoa que tenha consciência e razão e lógica, né? Assim como também para o homem não faz sentido o comportamento da mulher, que o cara gastou com ela, que o cara dedicou tempo, carinho, atenção para ela e de repente ela troca o cara, né? E é isso que eu gostaria de trazer aqui no meu canal. E se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço, né? Tenham todos uma boa noite.